Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Gabriela Martins, que estou no sexto ano de medicina e sou uma apaixonada por vida saudável, saúde, estilo de vida produtivo, vegetariana, por opção. E venho aqui falar um pouquinho com vocês do meu dia a dia, dividir algumas coisas, mas hoje eu queria falar sobre um tema que eu acho que é muito pertinente para o mundo que a gente vive, né? Que é a saúde mental. A gente vive uma rotina, na maioria das vezes, que as pessoas dormem pouco, se cobram muito, produzem muito, sofrem grandes pressões nas mais diversas áreas e na medicina isso não é diferente, tá? Apesar de que pareça assim que é uma coisa para pessoas de elite, é uma coisa que um mundo que fala de saúde, então as pessoas vão seguir tudo muito bem, vão se alimentar bem, vão fazer exercício físico. O que eu vejo na prática é bem o contrário, assim. Embora eu tente manter esse estilo de vida, porque eu entendi que eu só conseguia ser produtiva e manter minha saúde mental quando eu pensei na minha saúde física, eu vejo que as pessoas na medicina, como a gente é muito competitivo, principalmente, a gente vê muita competição na medicina, muita gente que, acho que a maioria, né, acaba trabalhando assim, mas começa pelo paciente, mas em algum momento isso começa a se perder, começa a ser uma coisa assim, pensando mais no colega, o que, que o colega vai pensar, o que, que os outros vão pensar, e aí assim, ou quero trabalhar para ganhar tanto quanto, e aí acaba abrindo mão do sono por causa disso, trabalha 36, 72 horas direto, trabalha cento e tantas horas na semana. A gente também desde a faculdade assim estuda muito, então abrir mão do sono para estudar e abrir mão do sono para ir nos estágios, e isso vai se perpetuando, né? Daqui a pouco você começa a fazer plantão no internato, na residência, e isso vai se perpetuando. Mas independente disso, eu acredito que não seja só nessa área, né? Na verdade, eu vejo que não é só nessa área, porque converso com pacientes de todas as classes e a saúde mental é um problema em todos os estilos de vida praticamente que a gente tem hoje, né? Não necessariamente estilo de vida, acho que não é a palavra, mas em todas as classes sociais, em todas as profissões, nas mais diferentes formas de vida, digamos assim, né? Porque eu quero trazer aqui justamente um estilo de vida que ajude a contrapor isso, tá? Então, assim, o que eu vejo na prática de pacientes, na prática de colegas que fazem diferente na medicina e que conseguem levar uma vida mais tranquila, conseguem ter uma cabeça mais tranquila e não se entupir de medicação. E que eu consegui também fazer muito porque eu tive diversos problemas por conta dessa vida louca da medicina durante a faculdade, e hoje eu lido muito melhor com isso. Algumas coisas, então, assim, em comum, tanto comigo quanto todos esses exemplos que eu dei, que eu noto que realmente fazem a diferença, tá? Primeira coisa, relacionamentos, tá? Não digo assim, você não pode ficar solteiro. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com relacionamentos em geral. Então, assim, se você tem problemas com a sua família, ou você tenta resolver, ou você tenta se afastar, criar um meio termo, assim, que você consiga viver em paz, nesse sentido. Mas é importante ter junto com você, ter do teu lado pessoas que te apoiem, pessoas que te façam bem. Então, e cultivar isso, sejam amizades, sejam relacionamentos amorosos, sejam mesmo membros da tua família,
mas isso é extremamente importante. E no trabalho também, às vezes a gente tem que conviver, é obrigada a conviver com pessoas que têm uma energia ruim, que tendem a ser difíceis e a te fazer mal. Mas você tem que aprender que, poxa, essa pessoa provavelmente não tá lidando bem internamente, ela tá com algum problema dentro dela que tá fazendo ela querer brigar com todo mundo, ela tá desgostosa com aquela situação onde ela tá. Ela não tá feliz onde ela tá, porque senão ela não ia agir assim. E a gente tem que ter um pouco de compaixão com essas pessoas. Mas, pra cima disso, ter boa convivência, não deixar de cultivar as amizades, de bater um papo com os amigos, não só de forma virtual, mas ter momentos assim de pessoalidade, sabe? Momentos de trocas humanas de afeto, sabe? Isso eu percebo que é extremamente importante para todos nós, seres humanos. Isso é uma necessidade, na verdade, do ser humano é se relacionar. A gente precisa disso. Essa troca pessoalmente. É legal a gente ter contatos, interagir de forma online. É o que eu tô fazendo aqui, possibilita muita coisa. Eu aprendo muito na internet. Eu conheço pessoas muito legais em quem eu me inspiro e que eu não teria condições de me relacionar se não fosse pela internet. Mas muito para além disso, é importante, é uma necessidade para manter a tua saúde mental. Ter pelo menos uma pessoa que você pode confiar 100% e para quem você pode recorrer quando você não tá bem, que vai te colocar para cima. Então, cultivem esse tipo de coisa e tentem manter um relacionamento pelo menos assim suportável no ambiente de trabalho, de faculdade, onde você tem que estar no seu dia a dia, tá? Pensando sempre que essas pessoas não estão bem e que elas precisam de um pouquinho de compaixão nossa. Segunda coisa, ter um hobby que te faça sair do celular, que te faça sair da tela. Então, assim, esse hobby tem que ser uma coisa que você goste, mas não pode ser, por exemplo, um joguinho no celular, um videogame. Não que você não possa ter isso, mas é importante para você diminuir a sua ansiedade, para você sair de uma depressão, para você manter a sua saúde mental e fortalecer ela, fortalecer sua saúde emocional, eu diria. Ter um hobby, então, que te faça ter um contato com coisas concretas, com coisas não virtuais. Então, por exemplo, eu gosto muito de plantas, então colocar a mão na terra, olhar para as plantinhas, regar as plantinhas, isso me faz muito bem e me faz sair das telas obrigatoriamente. Eu tenho que ir lá ver elas. Não é todo dia, não exige tanto tempo, mas é uma coisa que me obriga. Pode ser também um animalzinho de estimação, que você tenha que passear com ele, ou que você tire um tempinho para brincar com ele. Né? Por exemplo, eu não tenho cachorro, mas eu tenho 3 gatos. Os gatos eu não saio para passear com eles, mas eu tiro um tempinho para fazer um carinho neles, para ficar ali olhando para eles, brincando, destruindo a minha casa. Isso faz bem, tá? Isso é importante para nossa saúde mental. Pode ser também, se você não quer ter bichinho, não quer ter planta, pode ser, por exemplo, leitura. A gente está muito acostumado a ler em tela, mas pegar um livro físico, folhear um livro físico, vai acalmar a tua mente, vai desacelerar a tua mente, vai te fazer se concentrar de novo, que isso é uma capacidade que a gente está perdendo muito agora com as telas, é a capacidade de se concentrar. Então, tem gente que gosta de escrever também, que não gosta de ler, mas quer colocar seus pensamentos num diário, suas reflexões sobre a vida, quer compartilhar alguma coisa que aconteceu. Como eu falei, a gente tem essa necessidade de compartilhar, de se relacionar, mas às vezes você não tem tanta confiança com as pessoas que estão próximas de você e você também não quer, sei lá, não quer expor aquilo. Você pode pegar um diário, escrever, desenhar,
pintar, tem várias coisas que a gente pode fazer para além das telas, como hobbies, que eu considero assim que ajudam muito nessa questão de você manter a sua saúde mental. A outra coisa, e que eu acho assim extremamente importante, e essa, se você não consegue hoje, você tem que criar um plano de ação para você conseguir no futuro, porque senão as coisas só vão piorar. Dormir pelo menos 7 horas, tá? Um mínimo de 7 horas por noite é extremamente importante. E eu sei que tem pessoas que dormem durante o dia, dependendo do que é a profissão, do que é a rotina dessas pessoas. Mas a nossa recuperação de neurotransmissores, a nossa produção hormonal é muito regulada pelo ciclo circadiano, que é o ciclo de sol e de luz e sombra, né? De sol e escuro. Então a gente precisa descansar nesse período escuro. Se está desregulado, isso vai acarretar em problemas no teu descanso, na tua disposição e consequentemente na tua saúde mental. Então assim, eu sei que em algumas situações é muito difícil, que a gente não tem muito escolha. Eu mesma, às vezes, a gente tem que fazer plantão e não tem escolha. Mas tem que ter um plano de ação. Sei lá, eu quero, por exemplo, vou criar uma estratégia de me organizar financeiramente para que não precise fazer plantão noturno, para que o dinheiro que eu receba durante o dia seja suficiente, para que eu não precise trabalhar com plantão noturno. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente tem que pensar que isso não pode ser por muito tempo, porque senão você está abrindo mão da sua saúde de uma forma que pode ter consequências irreversíveis depois. Mas mesmo que você durma fora do horário, tente dormir pelo menos 7 horas, tá? Que já ajuda bastante. Não tem como você ter uma memória boa, não tem como você ter uma capacidade de concentração boa, não tem como você se sentir bem consigo mesmo se você não dorme o suficiente, não tem um café que dê conta. Então assim, a gente pode usar 1001 estratégias para ter energia, para fazer as coisas do dia a dia, mas a gente precisa de recuperação. Nosso sono é extremamente importante para ele faz uma, como é que eu vou dizer assim, uma limpeza no cérebro, digamos assim, e organiza tudo, e organiza a produção de neurotransmissores, que é o que vai determinar a tua saúde mental. Então, um dos fatores, assim, imprescindíveis para a saúde mental, com certeza, é o sono. Outra coisa que eu vou bater nessa tecla mais uma vez, exercício físico, tá? Você não precisa ser atleta, mas quem fica muito tempo parado, muito tempo sedentário, as consequências não são só para a saúde física, são também para a saúde mental. E uma coisa assim que às vezes a gente não percebe, mas se você começar a fazer, você vai perceber. Quando a gente fica muito trabalhando com a cabeça, porque se você é sedentário, provavelmente você trabalha com a cabeça, nem que seja vendo besteira no celular, tá? Você tá usando muito, estimulando muito a tua mente. E o que vai descansar a tua mente é você cansar o teu corpo e vice-versa, tá? Claro que o que descansa muito o conjunto vai ser o sono, como eu já falei, mas o descansar a mente só com o sono, a longo prazo não é tão efetivo quanto você descansar a mente cansando o seu corpo. Principalmente quem é muito ansioso, quem está depressivo também pela produção de endorfinas, né, do exercício, pela sensação de prazer, pela dopamina que isso vai gerar a longo prazo, né? Então, extremamente importante
fazer uma atividade física e não precisa ser grandes coisas, pode ser uma caminhadinha, tá? Às vezes parar para se alongar no meio do dia já te dá uma renovada, tá? Mas extremamente importante fazer atividade física para ter saúde mental, tá? Quem é ansioso, tem muita energia, consegue gastar essa energia na atividade física. Eu sei porque eu tive períodos de muita ansiedade durante a faculdade e aí eu jogava tudo na musculação e só nos aqueles treinos que eu saía morta mesmo, eu não tinha mais ansiedade depois. Aí comecei a notar que nos treinos mais leves eu não conseguia isso, né? E aí eu continuava ansiosa. Mas, enfim, extremamente importante para manter a saúde mental, atividade física. Sim, também alimentação, tá? Alimentação tem vários alimentos assim que ajudam para o cérebro. Suplementação de ômega 3 é sensacional, assim. As gorduras boas, de um modo geral, para quem estuda, para quem precisa muito da cabeça, elas são sensacionais. Alimentos antioxidantes, então todos os vegetais, de maneira geral, têm uma ação benéfica ao longo do tempo, né, a longo prazo para o cérebro, mas o objetivo do vídeo não é focar tanto nisso, tá? Mais nessas outras coisas. Então, assim, foram dicas curtas aqui, tá? Eu acho que eu falei o essencial que eu considero para ter uma saúde mental legal, tá? A gente vive numa vida muito agitada e às vezes a gente tem que parar e ir um pouquinho mais devagar, tirar tempo pelo menos para esses hobbies que eu falei, para sair um pouquinho das telas, para ficar junto com pessoas, para compartilhar, para conviver de forma mais com contato humano mesmo, tá? E não só contato tela com pessoa, porque esse estilo de vida que a gente está levando, cada vez mais sozinho, cada vez mais cheio de tela, eu percebo que tem uma influência gigantesca no desenvolvimento de doenças mentais. Então, quando você entra numa ansiedade terrível, que você não consegue parar, não consegue mais relaxar, não consegue mais descansar, ou numa depressão que você não consegue mais fazer nada, você vai parar e pensar o quanto a sua saúde mental é importante. Aí sim você vai reconhecer o quanto a sua saúde mental é importante. E aí não vai achar que é bobagem fazer esse tipo de coisa, mas eu espero que vocês não precisem chegar lá. E se já chegaram lá, pense assim que às vezes a gente precisa de medicação para sair. A medicação, quando é bem indicada, ela faz total diferença, tá? E muita gente não tem como sair do quadro sem medicação, não tem um preconceito com medicação. A medicação tá aí para nos ajudar. Mas, ao mesmo tempo, não é só a medicação. A medicação vai fazer 50% nesses casos de saúde mental. Os outros 50% é a gente que tem que fazer, e são essas pequenas coisas que eu vejo que fazem toda a diferença no dia a dia dos pacientes, na vida dos pacientes, na qualidade de vida das pessoas. Então, levem isso em consideração, tá? E eu espero ter ajudado um pouquinho. Deixem aí nos comentários as experiências de vocês, se já passaram por alguma coisa assim, se precisam de alguma ajuda, se, enfim, vocês têm ideias de mais alguma coisa que ajudou vocês ou ajudou alguém que vocês conheçam, tá? E muito obrigada por assistirem o vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Tentem ajudar as pessoas que estão ao redor de vocês também.